Bom dia a todos. Então, vamos para a sequência do nosso evento, né? Nossa segunda palestra do dia. Quem vai apresentar a palestra hoje é o professor Dr. Renan Campos Xisté. O Renan é um velho conhecido meu, né, Renan? Nós trabalhamos juntos na Unicamp, fizemos doutorado no Laboratório de Química de Alimentos, lá no Departamento de Ciência de Alimentos. Hoje o Renan, ele está na Universidade Federal do Pará. O Renan é de Belém, né, do Pará. Ele é formado pela estadual, né, pela Universidade Estadual do Pará. Ele tem graduação em Tecnologia Agroindustrial, com ênfase em Tecnologia de Alimentos. Ele fez mestrado na Universidade Federal do Pará e o doutorado do Renan, ele fez um estágio, né, no pós-doutorado, na verdade. O Renan fez na Universidade do Porto, né, e ele trabalhou durante o doutorado e o pós-doutorado com a parte de pigmentos, né, parte de carotenóides. Então, é sobre esse tema, né, que o Renan traz essa palestra, a importância dos pigmentos naturais para a ciência e tecnologia de alimentos. Queria já agradecer de antemão, Renan, a sua disponibilidade. Muito obrigada por ter aceito participar da nossa semana acadêmica. Com certeza, seus conhecimentos vão ser muito enriquecedores, né, para a nossa semana. Então, fica à vontade para começar a sua palestra, e se quiser falar mais um pouquinho sobre você, pode falar. Não, tá certo, tá muito bem introduzida. Obrigado, viu, Elisângela? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para poder falar com vocês, né, contribuir com a Semana da Engenharia de Alimentos, com o simpósio, de Engenharia de Alimentos. E, bom, a Elisângela fez aí uma excelente apresentação, obrigado, né? A gente tem trabalhado bastante para tentar contribuir com a área, né, em que eu tive um interesse particular desde o desenvolvimento do meu mestrado, que é trabalhar com pigmentos naturais. E quando ela me fez esse convite, o que eu pensei em trazer para vocês foi um pouco de algumas informações que são importantes, né, para nós profissionais da área de alimentos, nós profissionais em informação cada vez mais na área de alimentos sobre a importância dos pigmentos naturais, né, para a ciência e tecnologia de alimentos, que é a nossa área de atuação. Bom, vou trazer para vocês aqui algumas informações gerais, gente, sobre um pouco da área dos corantes alimentícios, né? Com ênfase nos pigmentos naturais, haja vista que é uma área em que nós, durante a nossa formação, nós temos, né, um certo contato, mas tem muitas informações que são importantes, que despertam o interesse para que a gente consiga compreender um pouco mais sobre esse mundo dos corantes, dos pigmentos, né, dos alimentos. A gente entende, né, a importância, né, a gente tem um conhecimento intuitivo do porquê a coloração é importante em determinado alimento, né, mas aqui eu queria trazer para vocês algumas informações a mais para que a gente consiga compreender no andar da nossa formação na engenharia de alimentos, né, ou todos os profissionais da área de alimentos que estiverem aqui assistindo, para que nós possamos situar os principais efeitos, os entraves que a gente tem de utilização, seja substituição, seja extração. Então, eu trouxe aqui um apanhado geral para que a gente consiga começar a introduzir uma informação sobre os alimentos, certo? Antes de começar, né, gostaria de agradecer o convite, viu? Particularmente para a Elisângela, e eu espero que vocês gostem das informações que a gente tem, e no final a gente conversa sobre algumas dúvidas que vocês vão trazer aqui para a gente discutir, certo? Bom, começando então, nós vamos falar sobre a importância das cores, vamos falar sobre pontuar corantes artificiais, que muitas vezes desperta a curiosidade de muitas pessoas quando trabalham com pigmentos, tá? Vamos falar sobre pontos de estabilidade, né, que são os principais pontos de consideração quando a gente pensa em pigmentos, né, dentro da área alimentícia. Vamos fazer uma introdução, né, de maneira mais ampla sobre pigmentos naturais, os principais pigmentos que são os que têm mais destaque na utilização na área alimentícia. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos econômicos, afinal de contas, todo profissional ele tem que levar em consideração os aspectos econômicos no que diz respeito à implantação, desenvolvimento, utilização, aplicação como um todo, né? Faz parte da nossa formação também considerar, né, ponderar esses pontos.
vamos falar sobre pontos de extração e, claro, estabilidades e fatores de degradação. Então, aqui, são pontos, né, importantes no que dizem respeito à utilização mesmo de cor no universo alimentício. Para que a gente consiga compreender a importância da cor nos alimentos, a gente para pensar um pouquinho, né? Nós que temos aqui esse órgão do sentido, né, a nossa visão funcionando em perfeito estado, a gente percebe como o nosso mundo é diverso em coloração e o quanto a gente consegue perceber de diferentes características para diferentes tipos de situações, né? Seja no ramo da moda, seja no ramo da decoração, seja no ramo em qualquer universo em que a gente consiga utilizar a percepção da cor para ter uma resposta para uma determinada característica. No mundo dos alimentos não é diferente. A gente tem a percepção de diferentes colorações para que a gente consiga perceber diferentes variedades de alimentos, diferentes pontos de qualidade na percepção dos alimentos. Nós temos aqui um mundo muito mais diverso, nós temos um mundo muito mais interessante, um mundo muito mais atrativo, em que a percepção da coloração nos pontua, né, nos consegue posicionar, na verdade, em pontos de tomadas de decisão extremamente importantes, certo? Nós temos várias possibilidades de percepção, principalmente no que diz respeito a atributos de qualidade, né? Nós temos aqui alguns exemplos de qualidade de frescor de carnes, nós temos aqui cores características de determinados tipos de alimentos, em que nós, ao primeiro impacto da percepção da cor, nós conseguimos perceber, né, se esse alimento nos agrada, se nós queremos comprar esse alimento. Então, a cor, ela é esse direcionador, né? A importância dela na nossa vida, ela é quase que primária, a partir do momento em que a gente tem as percepções, né, no nosso dia a dia para quase todas as nossas tomadas de decisão, certo? Nós temos um mundo muito mais diverso de possibilidades, né, de desenvolvimento de determinados produtos, fazendo uso desse mundo colorido para que a gente possa desenvolver novos produtos, para que a gente consiga impactar de maneira diferente os diferentes tipos de consumidores, os diferentes tipos de grupos consumidores, né? São consumidores que são mais despertados pelas características de qualidade que uma cor é capaz de atribuir. Então, a cor, ela tem um papel muito importante na nossa área, porque a gente consegue estimular a percepção, a gente consegue estimular a vontade, né, e a percepção se aquele alimento é bom, se a gente vai descartar aquela possibilidade de compra. Então, esse é o impacto que nós temos. Eu trago para vocês algumas informações para que vocês consigam perceber que, especificamente no desenvolvimento de alimentos, durante o processamento de alimentos, né, durante todo o conhecimento que a gente tem da aplicação de corantes naturais ou corantes de uma maneira mais ampla, a gente consiga perceber como isso impacta diretamente, né, no desenvolvimento, na comercialização, questões de marketing, enfim, né? Nas percepções, dentre as percepções do sentido do ser humano, a gente já consegue entender, né, a partir desse ponto inicial, que a visão ela representa a maior parte das percepções em que nós temos para qualquer tipo de situação, certo? No que diz respeito à aceitação de produto alimentício, a cor ela está diretamente associada com a percepção sensorial da visão, certo? E é ela que pode fazer com que um alimento se torne mais atrativo, né, a partir do momento em que a cor ela exerce efeito estimulante, né, ou se uma cor for mal empregada, ou se um alimento já não tiver aquela coloração que nós esperamos, ela pode acabar sendo inibidor do apetite, né? Isso diz respeito à questão de aceitação, né? Muitos de vocês, eu tenho certeza, que ao olhar a coloração de um alimento que não agradou, é aquele primeiro ponto em que vocês já olham com restrição, ou até o momento em que vocês rejeitam, né, a 100% aquele produto. Uma embalagem muito bem colorida, né, uma embalagem muito bem elaborada. Então, isso desperta, no nosso sentido da visão, sensações que nos direcionam nessas tomadas de decisão, aceitação, né, ou então negação desse tipo de produto, certo? A cor, né, como nós podemos prever, ela é uma resposta física, né? Nós temos aqui a interação da luz, certo? Como uma radiação eletromagnética, como a gente já viu lá no ensino médio, né? Lembrando vocês aqui, nós temos aqui a interação da luz, certo? Em células específicas dentro do nosso olho, em que vão sensibilizar essas células para que a gente consiga perceber, né? Nós temos ali as células bastonetes, né, que conseguem diferenciar a intensidade luminosa
certo? A gente consegue enxergar diferentes intensidades de luz, até pouca intensidade, até bastante intensidade de luz, que pode interferir na percepção da coloração, que é sensibilizada por outras células, que são os cones, e toda essa interação no nosso aparelho visual, nós temos aqui a percepção da coloração como nós conhecemos, certo? Então, nós temos as diferentes tonalidades, as diferentes colorações, as misturas de colorações, tudo isso é um fenômeno físico, que também acaba por atribuir, por impactar no efeito psicofísico. Afinal de contas, a percepção da cor, sendo um fenômeno físico, ela interfere na nossa percepção psíquica, né? Principalmente no que diz respeito à qualidade geral de qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de sensação, certo? Elas desempenham, as cores desempenham um papel fundamental na escolha de alimentos, e é aqui que nós nos encaixamos. A indústria de alimentos, ela é cada vez mais direcionada a entender que um produto ele vai ser desenvolvido com qualidade e que ele precisa ser cuidado em todos os aspectos. A cor sendo aquele que influencia diretamente a qualidade visual, a qualidade geral do alimento, que nos dá esse panorama, da nossa primeira tomada de decisão, ela tem que ser muito bem observada. E há muitos pontos aqui, dentro da utilização de corantes, dentro da utilização de pigmentos, da manipulação da cor, que ela pode ser fator decisivo para um sucesso do desenvolvimento de um produto. Ou então, para fazer com que aquele produto ele seja escolhido, ou para que aquele alimento se torne mais estável, esteja mais estável em pontos de armazenamento. Então, são muitos pontos a serem considerados dentro da cadeia de um processo em que as cores elas precisam ser muito bem monitoradas para que ela consiga exercer a função primordial, que é atribuir essa característica de qualidade geral e de permitir com que o consumidor tenha acesso a esse tipo de produto. A percepção da cor, sendo uma qualidade geral, ela já é bem conhecida na área de alimentos, na área sensorial, na verdade, que ela influencia na percepção do paladar. Olha como é importante. As diferentes colorações, elas influenciam você a ter tomadas de decisão e a perceber diferentes sensações no paladar, na sensação da doçura e na característica geral de preferência de aceitabilidade. Então, por isso que a cor também é considerada um fenômeno psicofísico. Trago para vocês algumas informações, como, por exemplo, a cor, ela influencia na percepção do sabor. Se nós fizermos aqui, isso foi um experimento, certo? Em que foi desenvolvido suco, certo? De limão, laranja, uva e abacaxi com coloração branca, certo? E isso foi exposto a jogadores. E qual foi a conclusão? Que o fato de eu ter sabores de limão, laranja, uva e abacaxi na coloração branca, ele impactou na identificação correta dos sabores pelos provadores. Isso porque nós estamos preparados a entender, a esperar uma determinada coloração para o suco de limão, para o suco de laranja, para o suco de uva e para o suco de abacaxi. A partir do momento que nós temos contato com uma coloração diferente, a gente já começa a ter uma sensação diferente, a gente tem uma confusão na percepção do sabor. Então, isso é uma característica dessa percepção psicofísica da coloração. Mesma coisa, olha, cor verde em sabor limão e cor roxa em sabor limão, é claro que vai causar uma confusão, porque nós estamos já condicionados a compreender que o suco de limão ele tem uma coloração esverdeada, ou então aquela coloração talvez mais esbranquiçada, mas quando a gente mexe nesses parâmetros em que o consumidor já espera, a gente tem uma percepção já confusa do sabor, certo? Então percebe que aqui o sabor de limão feito completamente com uma cor roxa, que é uma cor que a gente não espera para esse tipo de suco, apenas 47% acertaram. Então a gente consegue perceber que a distorção da cor, ela pode induzir confusão na interpretação do sabor. Por isso que o estudo do desenvolvimento de alimentos, ele passa também pela consideração em que nós temos que deixar tudo harmônico, certo? A percepção do sabor, ela tem que compreender, tem que ser uma resposta também que possa ser facilmente associada com a interpretação da cor desse alimento, E nisso, vários outros tipos de interações, em que a cor influencia nessas características sensoriais, como a percepção do gosto doce, o flavor e a aceitação global como um todo. A partir do momento que a gente afeta essas outras percepções, a gente também afeta a característica global. Olha, eu trouxe um estudo para vocês aqui, que mostra que a maior intensidade da cor influencia a percepção da doçura, certo? Então, a partir do momento em que
desenvolveram produtos, nesse caso aqui iogurte, né, de fruto silvestre, com a mesma concentração, né, de açúcares, por exemplo, só que alterando a coloração, diferentes intensidades da coloração, os consumidores achavam que aqueles mais intensos estavam mais relacionados com produtos mais doces. E a gente tem essa percepção, a gente muitas vezes associa a intensidade da coloração com a intensidade do gosto doce. Tá? O efeito da cor na percepção da doçura ele é maximizado. Certo? Nesse exemplo aqui, olha, para as bebidas de lima e limão com a mesma concentração de sacarose, só que diferentes colorações, ele causou essa confusão na percepção da doçura, associando aquele que tem maior intensidade de cor com um produto mais doce. Certo? Variações na tonalidade do suco de laranja, né? Suco de laranja com tonalidades mais avermelhadas, afetaram a percepção de flavor, doçura, acidez e o sabor esperado para o suco de laranja. Então, percebe que aqui no experimento em que foi feito, né, um suco de laranja, certo? Com diferentes tonalidades da coloração, e foi perguntado para os consumidores, né, qual que era o mais ácido, qual que era o mais doce, certo? Qual que era aquele esperado para o suco de laranja. Então, você tem aqui um mercado consumidor muito diverso e essa percepção ela vai se alterando. Então, é um desafio da indústria alimentícia afinar esses parâmetros todos, certo? Ou seja, a cor é um fator decisivo para a aceitação de um produto, certo? Então, nós temos aqui um ramo em que precisa ser tomado bastante atenção no desenvolvimento de produtos alimentícios. Seja no desenvolvimento como um todo, a gente perceber que as alterações da cor durante o processamento e durante o período de armazenamento, ela tem que ser muito bem monitorada, tem que ser muito bem desenvolvida para que este produto se mantenha e se atinja o mercado consumidor, que atinja o consumidor final, da maneira que ele foi desenvolvido. Então, é um desafio para os profissionais da área de alimentos, como qualquer outro tipo de interferência durante o processamento, durante condições de armazenamento, certo? Os corantes em alimentos, né, ele tem como objetivo manter a cor esperada pelo consumidor. A partir do momento em que você já tem uma ideia pré-formada durante toda a sua criação, né, e é claro que isso é influenciado pelas diferentes sociedades, nos diferentes países, a gente tem produtos que são característicos com aquelas colorações características. E se você alterar, você vai ter interferência, você vai ter resistência do mercado consumidor. Você mudar um costume, né, mudar ali uma tradição, você requer tempo, você requer interferência na mídia para que a gente consiga cada vez mais aceitar que um produto que nós já esperamos que tenha uma coloração definida, ele vai ter outras vertentes, até que o mercado consumidor consiga aceitar isso, entra fatores como, por exemplo, aumento de temperatura, contato com oxigênio, contato com luz, são fatores que impactam na degradação de alguns nutrientes e também a gente vai perceber que impacta muito na percepção, na degradação dessas cores durante o processamento e a gente vai perceber também que durante o armazenamento, certo? E é uma estratégia utilizar corantes, certo? Para que a gente consiga, durante o processamento em que essa cor foi perdida, a gente ao final pode adicionar, né, permitir a adição de determinada concentração de corantes para que ele possa reaver essa coloração que foi perdida. E assim a gente tem um produto final, né, com a característica desejável. Realçar cores naturalmente presentes, certo? Conferir identidades aos alimentos, que é isso que a gente vem conversando sobre essa característica pré-formada que a gente tem pré-concebida, na verdade, sobre determinadas colorações dos alimentos, protege flavors e vitaminas de danos pela luz, uma vez que os pigmentos, os corantes, eles vão receber, vão ser incididos pela presença da luz e eventualmente podem ser degradados, né, em primeira ordem do que esses outros compostos. Então, pode, né, ter essa conjugação de efeito. Certo? E, claro, para propósitos decorativos, né, gente? Afinal de contas, tem aquele velho ditado, né, que se a embalagem não fosse importante, o presente não vinha embrulhado. Né? Satisfaz a nossa necessidade psicológica, né? Consumir um alimento bonito, um alimento atrativo, certo? Isso desperta sensações, isso desperta características sensoriais interessantes que nos determinam, né? Que faz com que a gente consuma aquele tipo de produto, que a gente queira consumir mais daquele tipo de produto, certo? Então, o propósito decorativo é uma característica extremamente importante também no desenvolvimento de produtos, né? Ou então na manutenção de produtos alimentícios. Por definição, corantes alimentícios são substâncias, certo? Ou misturas de substâncias, dependendo da tonalidade que você quer adquirir, certo?
que vão possuir a propriedade de conferir ou intensificar a coloração dos alimentos, que foi o que a gente conversou no slide anterior, certo? Aqui no Brasil, a classificação dos corantes ela é feita a partir de 4 importantes grupos, certo? Os corantes orgânicos naturais, que são aqueles corantes que são oriundos de matérias-primas naturais. Não sei por quê, mas enfim, teria necessidade. A gente não daria isso. Gente, voltando mais uma vez de novo, certo? Será que pararam aonde agora? Bom, mostrei para vocês aqui antes da nossa dependendo do tipo de processo, para produzir aí uma grande variedade de produtos que possam ser utilizados em sobremesas, algumas bebidas diferentes, certo? Dentre esses corantes aqui, eu gostaria de trazer para vocês falar um pouquinho mais sobre os corantes artificiais. São estruturas químicas que não existem na natureza, eles despertam várias controvérsias, né, ao longo dos anos, a partir do momento em que a utilização desses tipos de produto, nesse tipo de corante específico, de aditivo, ele desperta a polêmica, a situação controversa, de que ele pode resultar em algum tipo de hipersensibilidade em alguns grupos específicos, desencadeamento de reações alérgicas em grupos específicos, a partir do momento em que essas estruturas químicas elas não são naturais, não são disponíveis na natureza, são estruturas químicas sintetizadas e é preciso compreender qual é a interferência dela, qual é o grau de interferência no nosso sistema fisiológico. Então, ao longo dos anos, isso vem sendo estudado, vem sendo debatido e isso vem acentuando cada vez mais essa nossa necessidade de substituição de aditivos artificiais por substâncias naturais que já existem na natureza, que possam ser incorporadas e atribuírem a mesma característica, né, o mesmo objetivo, né, dentro do alimento, como acidulante, como corante natural, e assim nós temos várias possibilidades. Os corantes artificiais, eles surgiram com o objetivo de substituir, né, aquelas tonalidades em que os corantes naturais, que foram os primeiros da história da humanidade a serem utilizados. Né? Os corantes naturais eram utilizados para poder colorir alimentos desde que o mundo é mundo, basicamente. Né? Eram utilizados para poder colorir tecidos, colorir utensílios, eram utilizados em rituais religiosos, certo? Com o passar do desenvolvimento da indústria, né, foi se percebendo que essa coloração ela não era tão estável assim e foi se desenvolvendo, com o desenvolver da química, várias estruturas químicas capazes de resistirem ao processamento e às condições adversas de armazenamento, inclusive. Os artificiais ele é tido como substâncias químicas mais estáveis, baratos, porque são obtidos de síntese química, ao passo que os corantes naturais precisam ser extraídos de fontes naturais, precisam ser mais bem trabalhados, estão suscetíveis à disponibilidade do material vegetal. Então, a obtenção desse tipo de produto acaba minimizando o custo a partir da síntese química, e isso, né, para a indústria, ela acaba sendo um ponto positivo. Né? Eles são mais estáveis do que os naturais, eles são mais baratos, né, do que os corantes naturais. Então, isso estimulou, durante o desenvolvimento da industrialização, a utilização dessas estruturas químicas. Certo? Eles apresentam melhor propriedade corante, ou seja, com menor concentração do composto, você consegue colorir uma grande quantidade de produto. Consegue desenvolver diferentes tonalidades, porque pela síntese química foram desenvolvidas várias estruturas químicas passíveis de serem utilizadas. Entretanto, são submetidos a avaliações bastante restritivas, uma vez que são artificiais. Não existem na natureza, são para fins de coloração, certo? Mas não se sabe não se sabe 100% elucidado quais são as interações que se tem no sistema fisiológico. Né? A partir do momento em que isso é necessário estudos muito amplos, né, muito grandes, para poder compreender. O que se entende hoje é que para alguns grupos, né, mais sensíveis a esse tipo de estrutura química, como por exemplo crianças, certo, que estão ainda no seu desenvolvimento fisiológico, idosos que estão com o seu desenvolvimento fisiológico já um pouco mais desacelerado, estes grupos são mais suscetíveis, né, a partir do momento em que
que as crianças, por exemplo, são aquelas que mais consomem produtos coloridos artificialmente, doces, cereais matinais coloridos, né, majoritariamente doces aí, né, sucos artificiais e assim vai, né, sucos coloridos artificialmente. Então nós temos aí toda uma ciência voltada a entender como a gente consegue enquadrar a utilização desse tipo de produto e até que ponto nós podemos utilizá-lo. Então toda uma ciência é desenvolvida, não é uma área parada, entendeu? Todo ano nós temos atualizações das concentrações que podem ser permitidas, em que grupo pode ser, isso é mais sensível de ser utilizado. Em função disso, é sujeito à utilização mais restrita, cada vez mais é mais restritiva a utilização de corantes artificiais. As diferentes nações impõem restrições para a utilização de diferentes compostos. Isso vai direcionando cada vez mais o mercado consumidor a entender que a necessidade de substituição desses corantes artificiais por corantes de origem natural, os pigmentos naturais, certo? Por mais que eles tenham menor estabilidade, que eles vão durar menos tempo, certo? Para manter aquela mesma coloração, o mercado consumidor já está mais consciente. Ok, pode durar menos tempo, mas pelo menos é natural e não faz mal. Nós estamos num período de conscientização por qualidade de vida que nos permite entender que esse produto ele vai ter talvez uma coloração menos estável, mas ainda é aceitável. E é claro que todo esse ponto de o quanto ele vai ser mais estável, o quanto ele vai demorar mais tempo para se descolorir, isso depende do desenvolvimento tecnológico. Então nós, como profissionais de alimentos, temos que estabelecer condições para que ele possa durar o tempo suficiente, colorir tempo suficiente para atingir o consumidor e aí sem diminuir a qualidade desse produto, né, que foi colorido artificialmente, naturalmente, certo? Então isso é tudo, são desafios tecnológicos que nós da área de alimentos temos para poder encarar. Tá? Assim como as estruturas naturais, a estabilidade dele é influenciada pela alteração de pH, temperatura, presença de luz, presença de agentes oxidantes ou redutores e pela presença de metais traços que eventualmente podem induzir reações de oxidação. Então, são estruturas químicas que também estão suscetíveis a fatores de degradação, certo? Tal como os pigmentos naturais. A diferença é que eles têm um ponto de estabilidade um pouco mais resistente do que as estruturas. E a literatura, ela tenta, a ciência, né, nós da área de alimentos, temos o tempo inteiro tentar estabelecer o quanto, né, este produto natural acaba sendo mais aplicável em determinado tipo de produto em função das suas características químicas. O que puxa a gente a entender que nós, né, que trabalhamos com alimentos, não podemos fugir do entendimento químico das coisas, certo? A gente precisa compreender como funciona aquela estrutura química, qual é a cara dessa estrutura química, quais são os fatores que podem degradar essa estrutura química e que podem impactar no desenvolvimento do produto final. Isso serve para corante, isso serve para proteína, isso serve para lipídios, serve para vitamina. Não tem como a gente compreender o impacto de qualquer processamento, de armazenamento ou do desenvolvimento de produto se a gente não tem o conhecimento químico desses compostos e como eles podem reagir. Tá? Os pigmentos naturais são a mesma coisa. Tem noção dos corantes sintéticos artificiais permitidos no Brasil? Nós temos 11, certo? Nós temos aí alguns que já são conhecidos para quem tem o costume de ler rótulo, né? Tartrazina, certo? Indigotina, né? O vermelho 40. Nós temos uma faixa de coloração aqui, né? Pelo código dele, em alguns produtos é mais facilmente detectável pelo código. E eles têm aí uma faixa de coloração, né? Dependendo da tonalidade que você quer atingir, você consegue fazer mistura desses corantes, certo? Você consegue colocar concentrações diferenciadas desse corante para ter diferentes tonalidades também, certo? Mas a literatura, como são corantes sintéticos artificiais, aqui no Brasil nós temos um limite máximo de incorporação no desenvolvimento de alimentos. Repara que é bem baixinho, né? Em gramas por 100 gramas, aqui em porcentagem, nós temos aí proporções que são menores de 0,1%. Se for falar de maneira geral aqui, né, é 0,01%, nessa faixa de 0,01%. Mas vocês reparem que 0,01%, mesmo nessa concentração bem baixinha, ele já tem o potencial corante dele muito bem afinado, muito bem estabelecido. Então isso que garante que a utilização, mesmo em pequenas concentrações, ele vai atingir o propósito de coloração de maneira eficiente. Tá? E nós, né, temos aí o objetivo, né, nós temos aí o desafio de entender o quanto a gente consegue substituir com pigmento natural para que ele atinja a mesma coloração, qual a estratégia que a gente precisa utilizar, que tipo de alimento a gente pode fazer, esse tipo de incorporação.
Olha, para vocês terem uma noção, trouxe aqui uma tabelinha que mostra a estabilidade desses corantes artificiais. Ela está em inglês aqui, mas a gente vai conversar com ela aqui um pouquinho, né, para a gente entender, certo? Nós temos aqui os corantes artificiais, certo? E a denominação dele de maneira internacional. E nós temos aqui as diferentes estabilidades dele em diferentes faixas de pH, na presença de ácido, na presença de base, na presença de dióxido de enxofre, certo? Ácido ascórbico, calor e luz. Todas essas são as condições que usualmente a gente presencia durante o processamento de alimentos e durante a estabilidade, né, durante o armazenamento. Reparem que aqui nós temos produtos, né, os corantes artificiais, eles apresentam uma boa estabilidade de maneira geral para vários desses fatores aqui. Nós temos aqui, esse AF significa que ele tem um desbotamento apreciável. Significa que a indigotina, por exemplo, ela tem uma certa estabilidade, mas se você variar demais na faixa de pH aqui, entre 3 a 8, né, que é uma faixa que os alimentos todos se encontram, basicamente, ela pode apresentar um certo desbotamento. Desbotamento completo. Certo? Mas ela é um pouco menos estável do que os outros corantes, em que você pode variar a faixa de pH que eles não vão ter um desbotamento. Esse NAF significa que ele não tem um desbotamento apreciável, você não consegue, né, perceber um desbotamento, né, bastante expressivo. Então, você pode utilizar ele em diferentes tipos de alimentos que possuem diferentes faixas de pH. Isso amplia bastante a possibilidade de colorir alimentos de qualquer faixa. Nós temos alimentos mais ácidos, alimentos menos ácidos, certo? Nós temos uma faixa muito grande de alimentos que se enquadram dentro dessa faixa de pH. O pH e qual é a susceptibilidade desses corantes nessa faixa de pH vai direcionar que tipo de alimento eu posso colorir, certo? E o quão estável ele vai ser. Mesma coisa são as condições, se o alimento é muito ácido, se o alimento é mais alcalino, se ele tem muito ácido ascórbico na composição. Então aqui nós temos, por exemplo, o ácido ascórbico é um fator de degradação para muitos dos pigmentos, né? Para os pigmentos, os corantes artificiais, ele também tem um certo impacto, certo? Se a gente considerar na escala de 1 a 5 aqui, que 1 é baixa estabilidade e o 5 é alta estabilidade, então a gente percebe que a gente tem valores mais estáveis do que valores menos estáveis. Então, para uma faixa muito grande, a gente pode utilizar utiliza corantes artificiais porque eles conseguem se manter as diferentes condições de processamento e condições de armazenamento, como, por exemplo, incidência luminosa, em que ele está, né, seja ele ali em diferentes embalagens, certo? Mas a gente consegue perceber que ele se mantém de maneira bastante estável em comparação com os outros pigmentos de ordem natural. Corantes sintéticos artificiais foram os primeiros sujeitos à regulamentação nos Estados Unidos, para vocês terem noção de como os aditivos, né, alimentícios eles são vigiados, certo? O impacto disso é bastante vigiado, não é uma coisa que é feita de qualquer maneira, certo? A FDA, ela consegue fazer ali todo ano inúmeras avaliações toxicológicas, tem um departamento específico para poder cuidar desse tipo de informação, certo? Para poder estabelecer uma lista atualizada daqueles permitidos. A partir do momento em que eles conseguem determinar que determinado corante, a uma determinada concentração, ela tem um efeito adverso, eles vão limitando a utilização até banir, certo? Nos Estados Unidos, apenas 7 corantes artificiais são permitidos. Na comunidade europeia, 15 corantes são permitidos ainda, e no Brasil, aqueles 11 que eu mencionei anteriormente. Quem quiser interesse em ler um pouco mais sobre essas regulamentações, eu vou deixar aqui para vocês, né, observarem uma leitura, né, bastante atualizada, é a mais atualizada no que diz respeito a esses corantes que são permitidos e por que são permitidos e tudo mais, certo? Dado essas informações todas, a gente percebe que, ok, né, se existe um risco de ter um efeito adverso, cada vez mais esclarecida que é preciso, né, eliminar a presença desses aditivos dos nossos produtos alimentícios. E o mercado ele tem cada vez mais, inclusive as indústrias alimentícias, têm acompanhado mais essa tendência de fornecer para o mercado consumidor produtos que tenham sido coloridos naturalmente ou que tenham incorporado produtos naturais. Essa é a tendência, certo? Esse tipo de abordagem que tem vendido muito mais. A empresa ela é esperta em acompanhar isso tudo e nós temos o dever cada vez mais de termos essa informação, de ter acesso a essas informações para que a gente consiga se posicionar no momento da seleção do tipo de produto, certo? Para garantir cada vez mais que a gente tenha disponibilidade de produtos saudáveis, né, e que exerçam
uma função que é atribuir nutrientes, satisfazer o nosso psicológico e assim a gente tem uma vida saudável. Então nós temos um peso, né, muito importante nessa balança, assim como as indústrias em fornecer esse tipo de produto. Então a tendência do mercado hoje é substituir os corantes artificiais por corantes naturais. Então reparem que a história ela já voltou, né, eu dei esse plot twist aí para poder retornar agora a características mais naturais. Isso desperta estudos cada vez mais profundos para entender qual é o impacto desses corantes naturais também no nosso sistema fisiológico, certo? Para a gente entender o quão benéfico é o consumo desse tipo de estrutura química, esse tipo de composto no nosso sistema fisiológico. A gente já sabe que o aumento da incidência de alimentação oriundo de frutas e legumes, produtos de origem vegetal, ele tem sido correlacionado cada vez mais com a diminuição da incidência do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, doenças cardiovasculares, câncer, enfim, inflamações de diversas ordens. Isso tem sido associado com uma alimentação saudável e frequente. Não adianta eu começar a me alimentar agora de frutas e vegetais e querer que na semana que vem a gente tenha um impacto na nossa saúde. Não é assim que funciona. Alimento não é remédio. Alimento é cotidiano, é um hábito de vida, é hábito saudável. Você tem que fazer isso ao longo da sua vida para que lá no final da sua vida você tenha uma velhice confortável, né? Talvez ali sem o desenvolvimento das desordens que você teria se você tivesse uma vida desregrada. Então a gente precisa entender que a alimentação saudável é um hábito diário. Exercício físico e uma vida saudável. Então, alimento não é remédio. Não adianta hoje eu descobrir que eu tenho uma doença, ou então que eu estou com o sistema imunológico acometido, e agora eu vou começar a me alimentar saudável, eu quero que isso melhore na semana que vem, ou no mês que vem, certo? Não é assim que funciona, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão sensibilizados para isso, certo? Os pigmentos naturais, eles são compostos presentes na natureza, responsáveis por atribuir coloração aos diferentes materiais disponíveis na natureza, certo? Aqueles de origem vegetal são os mais abundantes e amplamente utilizados. A história ela conta aí a utilização de vários pigmentos durante o seu desenvolvimento, como por exemplo o corante amarelo do açafrão, certo? Que é uma estrutura de carotenoide. Nós temos aqui outro tipo de carotenoide que é um carotenoide presente na semente de urucum. O urucum a gente já tem uma familiaridade um pouco maior, porque a gente conhece disso das interferências indígenas, certa utilização pelos índios. Hoje na indústria de alimentos a gente percebe facilmente nossas preparações culinárias, na coloração de embutidos, certo? Em alguns países, no Brasil ele é bastante conhecido por colorir, né, os embutidos com corante de urucum, certo? Mas isso não é comum no mundo inteiro, certo? No mundo inteiro é comum a gente encontrar embutidos com coloração, na verdade, sem coloração, certo? Isso é uma questão de sociedade, uma questão de hábito cultural. Nós temos a característica de rejeitar um embutido dessa coloração, né? Para a gente é mais atrativo porque nós estamos habituados a esse tipo de produto. No Brasil, em algumas regiões do mundo, eles estão mais habituados a esse produto descolorido. Então a coloração exerce esse impacto também Outros famosos na história, o azul índigo, que é uma planta utilizada, da Indigofera tinctoria, utilizada por muitos anos, é utilizada ainda para colorir em tonalidades azuis, né, principalmente tecidos, certo? Mas tem a brasileína, que é o pau-brasil, certo? A genipina, que é o pigmento oriundo do genipapo, a carajurina, que é um pigmento oriundo das folhas de pariri. Então nós temos várias possibilidades de fontes naturais, certo? Vegetais capazes de atribuir coloração, certo? Vou dar ênfase aqui àqueles mais conhecidos para a gente, né? Aqueles que a gente ouve com mais incidência. Se vocês não ouviram ainda o nome dessas estruturas, eu tenho certeza que até o final da formação de muitos de vocês vão ter contato com esses nomes. Um dos mais conhecidos é a clorofila, que é o pigmento que dá a coloração verde para os vegetais, certo? Ele está presente em altas concentrações, principalmente nas folhosas verdes, certo? Tudo aquilo que é verde na natureza, certo? Tem a presença da clorofila, certo? Que é um pigmento fotossintético, ele é responsável por transformar a energia luminosa em energia química para o vegetal. O vegetal só existe, só cresce, só faz a sua função fisiológica pela presença da clorofila, certo?
E ao passo que ela exerce essa função fotossintética, ela também é um pigmento natural que tem sido bastante explorado para a coloração de diferentes produtos alimentícios, certo? A estabilidade dela vem sendo bastante estudada ao longo dos anos, certo? Mas também, a partir do momento em que a gente ingere este pigmento na nossa alimentação normal, seja se alimentando de produtos vegetais ou produtos oriundos desse processamento, nós temos que compreender também, é nosso dever como ciência, né, compreender os impactos na fisiologia. Então já existem informações na literatura do potencial antioxidante de clorofila, atividade antimutagênica, né, a inibição de adultos das substâncias carcinogênicas, efeitos associados com inibição de carcinogênese, né, muitos dos ensaios in vitro ainda, certo? Disponibilização de magnésio, haja vista que essa estrutura, né, complexa magnésio na sua estrutura, então o fato de nos alimentarmos de vegetais folhosos, por exemplo, materiais verdes, a gente está contribuindo com a incorporação de magnésio na nossa alimentação. Temos os carotenoides, que são pigmentos extremamente importantes, né, que são associados, inclusive, com a clorofila no processo fotossintético, mas os carotenoides são aqueles pigmentos que atribuem coloração que variam aí do amarelo, alaranjado, avermelhado dos materiais vegetais. Está presente em alguns animais que acumulam durante a alimentação, a gente vê aí na pena dos flamingos, né, em crustáceos, né? Nós temos aqui esse pigmento pode ser biosintetizado também por alguns tipos de micro-organismos, como leveduras, algumas bactérias, certo? Esses pigmentos vêm sendo amplamente estudados na literatura, né? Uma das grandes características dele é que algumas estruturas de carotenoides possuem a capacidade de serem convertidas no nosso sistema fisiológico em vitamina A. Vitamina A é uma vitamina extremamente importante para o nosso sistema. Então, a gente precisa consumir carotenoides na nossa alimentação para que a gente tenha a necessidade de vitamina A mantida, certo? Além disso, a ingestão de alimentos contendo carotenoides, que são basicamente todos os vegetais, acumula carotenoide durante a sua biossíntese, certo? Durante a sua fisiologia vegetal. Essa estrutura tem sido associada à redução de risco de câncer, à redução de doença cardiovascular, formação de catarata, porque alguns carotenoides se acumulam na mácula, regeneração macular relacionada à idade, então a gente precisa se alimentar de carotenoides, né, principalmente aqueles de folhosa, se a gente quiser ter a nossa visão mantida por muitos e longos anos, inclusive na nossa velhice, certo? Melhora o sistema fisiológico, desativa espécies reativas, radicalares ou não radicalares, que são as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Essas características, gente, tirando aqui a característica da vitamina A e da degeneração da catarata, muitas vezes são associadas aos outros pigmentos também. Todas essas estruturas são metabólitos secundários de vegetais, que são sintetizados pelos vegetais para cumprir funções específicas no reino vegetal, como a atração pela coloração, defesa de alguns patógenos, certo? Inibição de predadores. Mas quando entra no nosso sistema fisiológico, tem sido associado com o aumento do consumo de vegetais, né, que possuem esses pigmentos naturais, com a diminuição do desenvolvimento desse tipo de desordens crônicas, certo? Outra classe de pigmento natural que é bastante encontrada aí em vários produtos de coloração avermelhada, roxeada, um pouco mais escurecida, um pouco mais negra, digamos assim, né, mais enegrecida, certo? Até a coloração mais preta mesmo, bem pretinha, como por exemplo o milho negro, certo? Nós temos aí algumas amoras que são bem pretinhas também, certo? Algumas flores, certo? De coloração azul bastante intensa. Então isso tudo, né, são estruturas características de antocianinas, né, que é bastante conhecido também pela coloração, inclusive as propriedades benéficas do açaí têm sido associadas com esse tipo de composto também, tá? Tem sido associado com a potencial antioxidante, redução do risco de câncer, estudos que demonstram que diminui a incidência de doença cardiovascular, propriedades antidiabéticas, melhoria no sistema fisiológico, resultados promissores para o mal de Alzheimer, propriedades anti-inflamatórias. Então, são estudos que vão tentando provar cada vez mais, descobrir qual é o efeito modulatório que esses pigmentos naturais têm no nosso sistema fisiológico. E reparem que até hoje nós temos boas notícias, certo? A incorporação de pigmentos naturais na nossa alimentação, ela está associada com um hábito saudável, com um hábito de vida saudável e com manter o status do nosso sistema fisiológico cada vez mais saudável, certo?
nunca ouviu falar, é uma outra classe de pigmentos naturais, certo? Muitas vezes confundido com as antocianinas, porque atribuem corantes da mesma faixa, certo? Principalmente esses de característica avermelhada, como por exemplo na beterraba. O pigmento que dá coloração na beterraba é a betalaína, que dá coloração para algumas pitaias, inclusive essas daqui, são as betalainas. Alguns cogumelos, alguns cactos, certo? Tem betalainas na sua composição. Algumas estruturas de betalainas têm a coloração amarelada, como por exemplo aqui na beterraba amarela, para quem nunca viu, certo? A pitaia amarela, certo? São estruturas químicas um pouco mais restritas no reino vegetal, certo? São mais restritas para algumas classes de vegetais, mas elas também têm potencial promissor no nosso sistema fisiológico. Desativação de espécies reativas de oxigênio, protegem o LDL da oxidação, os outros pigmentos também, viu, gente? Previne dano oxidativo ao DNA, regenera os sistemas enzimáticos antioxidantes, estão extremamente importantes para manter o nosso sistema funcionando de maneira adequada, inflamatória, né, induz aumento da ação vasodilatadora. Então existem estudos específicos, tudo isso para provar o efeito da incorporação na alimentação, certo? Bom, isso tudo, ok, a gente já sabe que os pigmentos naturais são bons, eles têm efeitos extremamente importantes, certo, no sistema fisiológico. A gente viu ali a ampla gama de variedade de coloração que eles podem atribuir para os alimentos, mas é claro que a gente vai ver um aspecto químico, né, que não é porque eles apresentam essa coloração no reino vegetal que a gente consegue utilizá-lo em qualquer meio, certo, depois que a gente extrai do reino vegetal e incorpora no alimento. Certo? A gente precisa entender como funciona essa dinâmica da estabilidade química para saber onde na engenharia de alimentos, onde no desenvolvimento de alimentos a gente pode aplicá-lo e se a gente pode aplicá-los com sucesso, tá? De qualquer maneira, a implementação, a utilização de pigmentos naturais, ela obviamente enfrenta aspectos econômicos. A gente já viu que é mais barato produzir pigmentos artificiais a partir de síntese química, certo? Eles têm maior poder corante do que os pigmentos naturais. Isso tudo impacta diretamente nos custos e para muitas empresas isso é o carro-chefe direcionador da implementação desse tipo de estratégia. O custo de utilização dos pigmentos naturais em relação aos sintéticos, eles apresentam maior custo de produção. Se vocês pararem para pensar, né, os pigmentos naturais eles são metabólicos secundários de vegetais. Eles estão presentes em menos de 2% da composição do vegetal. Você precisa colher uma grande quantidade, você precisa plantar uma grande quantidade de vegetais para poder fazer essa extração e ter quantidade suficiente para poder atender uma demanda crescente que é a industrialização. Ou seja, requer grande quantidade de matéria-prima, requer uma gestão de plantação e cultivo, condições agrícolas, algumas fontes vegetais estão expostas à sazonalidade, à necessidade de aplicação de pesticidas. Então tem todo um cenário que dificulta realmente, né, porque a gente precisa extrair de um cultivo da natureza. De maior quantidade na aplicação, que é chamado carga de pigmento, ou seja, a gente precisa inserir, né, maior quantidade do pigmento para poder atingir a mesma tonalidade ou a mesma quantidade, a mesma coloração e a mesma estabilidade, muitas vezes, do que o pigmento artificial. Então, isso são pontos tecnológicos que precisam ser superados. Não são pontos impossíveis de serem superados, viu, gente? A ciência está aí, a indústria está cada vez mais atenta, investindo em estudos que tentam, né, provar que a utilização de diferentes tipos de pigmentos, a combinação, a maneira como ele é os diferentes tipos de pigmentos de diferentes matrizes vegetais. Então isso tem toda uma relação que é preciso ser bem estabelecida para poder garantir realmente essa substituição total. Nós temos que fazer uso de maior teor para atingir o mesmo tom, ele tem menor estabilidade. Então esses são fatores que eles acabam pesando na balança, né, quando a gente pensa no aspecto econômico, tá? Essa necessidade de maior quantidade na aplicação é considerado o principal motivo. O atributo cor, a gente precisa maior concentração deste composto. Por outro lado, a indústria está ciente que a incorporação deste tipo de pigmento natural, ele tem efeitos benéficos no sistema fisiológico, né, na qualidade de vida. Então, essa balança está cada vez mais pendendo a entender que, ok, precisa adicionar mais, mas ele tem um efeito benéfico, então está tudo bem. Certo? A gente vai seguir por esse caminho, principalmente porque o mercado consumidor agora está mais atento, ele vai ter preferência por esse tipo de produto que é mais saudável. Certo? Para vocês terem uma noção, a incorporação de corantes naturais ela acaba sendo financeiramente mais barata do que a estratégia de utilizar adoçantes e flavorizantes naturais. Então, assim, é uma questão de estudo, é uma questão de
adequação para poder entender e estimular cada vez mais essa estratégia. Então, a gente está tentando, gente, romper, né, uma tradição de utilização dos corantes artificiais e agora substituir de novo e provar que isso realmente vale a pena. E vale a pena, as indústrias já estão provando isso há muito tempo, na verdade. A reduzir o custo da aplicação de corantes naturais. Quais são os entraves que ainda nós temos, certo? Desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias de extração. Para que a gente possa ter acesso a esses pigmentos naturais, é preciso extrair da fonte vegetal. E a gente precisa estabelecer, no ramo da engenharia, melhores estratégias para que a gente consiga ter maior rendimento desses pigmentos, certo? Com tecnologias cada vez mais com apelo da tecnologia limpa, certo? Que não cause impacto para o meio ambiente, que tenha todo um apelo de sustentabilidade, certo? Hoje nós temos o conceito da economia circular, né? A partir do momento que você vai extrair um pigmento de uma fonte vegetal, você vai extrair o pigmento, mas vai gerar um resíduo, né? Como esse resíduo pode ser aproveitado, né? E para que eu não tenha nenhum impacto ambiental. Então, isso tudo são desenvolvimentos que são cada vez mais atuais e são cada vez mais necessários. Mas isso tudo requer um pouco de tempo, precisa desenvolver tecnologias que nos permitam adquirir esse tipo de objetivo. Tá? Mesma coisa, outro tipo de desafio, né, é a identificação de novas fontes de pigmentos ou então melhoria das culturas de fontes vegetais já existentes, para alterar tanto o teor quanto a composição. Então nós entramos aqui num aspecto de melhoria genética, né? É melhorar as cultivares que nós temos, né, produtoras de corantes naturais, para que elas possam produzir mais corante, certo? Numa pequena área de produção. Consegue atender essa demanda. Para vocês terem noção, existem várias técnicas de extração, eu trouxe só algumas para a gente citar aqui, né? Que, é claro, para que a gente consiga desenvolver com sucesso, a gente precisa considerar as propriedades químicas do pigmento, certo? E nós temos várias possibilidades de extração disponível para quem quiser trabalhar com várias vertentes, cada vez mais tentar direcionar essas extrações para que a gente tenha um apelo da química verde. São técnicas que não poluam o ambiente, que não gerem resíduos. Nós temos extração do tipo aquosa, ácida ou alcalina, enzimática. Isso tudo vai depender de que material vegetal ele se encontra. Esse tipo de pigmento, ele é hidrossolúvel, ele é lipossolúvel. Então, qual o tipo de extração que vai ter acesso ao maior teor deste pigmento e que esse procedimento de extração não degrade o pigmento de interesse, que é extremamente importante. Então, repare que os desafios tecnológicos, eles são grandes, são desafiadores, certo? Existe muita informação na literatura sobre isso, extração com solventes orgânicos, assistida por ultrassom, que são técnicas, né, consideradas mais modernas, né, certo? Com menor gasto de solvente, com maior eficiência de extração, assistida por micro-ondas, com fluido supercrítico, e muitas outras, viu, gente? Existem várias possibilidades de extração para que a gente consiga atingir o propósito de produzir um pigmento natural e que ele possa ser utilizado, né, com as características desejáveis, né, quando diz respeito a diferentes composições. A beterraba, né, dependendo da variedade, ela tem ali pigmentos que atribuem a mistura desses pigmentos, beterrabas com tons mais azulados e beterrabas com tons mais amarelados, né, dentro desse vermelho, né, dessa estrutura da betanina. E esse tipo de composição diferenciada da própria beterraba, ela pode direcionar a utilização para colorir diferentes tonalidades, diferentes produtos, certo? Então, existem empresas que elas estão atentas. Olha, eu trouxe esse exemplo aqui, é da Sensient Food Colors. Né? Para quem tiver curiosidade, entra no site deles, que é muito interessante para vocês começarem a compreender como a indústria ela encara, ela trabalha com essas possibilidades de provar que realmente os corantes naturais podem ser utilizados para uma grande faixa, né, de coloração de alimentos. É importante determinar a composição de diferentes fontes vegetais, se é possível desenvolver uma fonte dessa que produza um pigmento mais estável. A ciência está aí para poder auxiliar o desenvolvimento tecnológico, gente. Diferenças na composição, né, ampliam a faixa de aplicação. Repare que o mesmo vegetal, a variedade dele é diferente, isso permite uma variedade de aplicação. Tá? Mesma coisa é a concentração, certo? Diferentes concentrações do mesmo pigmento pode também garantir uma diferença na tonalidade na aplicação disso nos diferentes sistemas, certo? Então a concentração determina a intensidade da cor dos corantes. Isso serve para a betanina, que é uma betalaína, certo? Mas isso serve para os outros compostos naturais também, tá? E com isso,
o aumento da utilização de corantes naturais ele vem sendo cada vez mais desejável, né? A incorporação de pigmentos naturais, de corantes naturais, em diferentes tipos de produtos alimentícios. Então isso vem aumentando cada vez mais existem estratégias válidas e bastante utilizadas para poder substituir de vez os corantes artificiais pelos corantes naturais. Por que substituir, então? A gente já sabe que os corantes naturais, então, eles enfrentam questões de estabilidade, certo? Todos esses fatores, polaridade do meio, se o corante é lipofílico, ele é hidrofílico, na presença de luz eles podem sofrer reações de degradação, tudo isso gerando a descoloração desses pigmentos naturais. Isso no sistema alimentício é indesejável, afinal de contas a gente quer manter a estabilidade deles funcionando por um certo tempo. E possa ser consumido, pelo menos. Tá? A presença de oxigênio, né, gente? É difícil eliminar o oxigênio, a não ser que a gente utilize atmosferas modificadas, os sistemas a vácuo, essas estratégias, mas nas outras condições, o oxigênio, a partir do momento em que a gente abre um produto alimentício, nós temos a presença do oxigênio que vai induzir reação de degradação dessas estruturas, aumento de temperatura durante o processamento de alimentos, etapas de processamento térmico, pasteurização, esterilização. É preciso tomar cuidado para saber qual é o impacto desses processamentos durante a produção de alimentos, para poder preservar a coloração, presença de enzimas, certo? Olha aí, se um branqueamento, por exemplo, não for bem executado, as enzimas ali dentro elas vão degradar a coloração do alimento, ou então vão alterar a coloração desse alimento, fazendo com que esse alimento eventualmente possa ser indesejável durante o processamento. A coloração dele, o aspecto visual dele, se torna indesejável. Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto bioquímico e enzimático, a presença de agentes redutores e oxidantes. Por isso que é extremamente importante conhecer as características de composição do alimento que a gente está trabalhando. Então reparem, eu toquei em vários pontos durante essa palestra para que vocês possam entender a importância do profissional de alimentos no desenvolvimento global. Não é apenas aplicar o pigmento natural e perceber que nós temos um alimento bonito e atrativo. Compreender toda a ciência que envolve o alimento para que a gente consiga compreender a que ponto esse alimento ele é mais suscetível, em que ponto esse alimento vai ter, que vou desenvolver esse produto alimentício, ele vai ter maior aplicação, certo? Para determinado tipo de composto. No caso aqui a gente está aplicando para corantes, mas isso serve para todos os outros compostos que possam ser trabalhados nessa dinâmica, certo? Atividade de água é importante conhecer, porque a gente sabe que a atividade de água, a disponibilidade de água para as reações químicas, bioquímicas e microbiológicas, ela vai influenciar na degradação de importantes estruturas, inclusive os pigmentos naturais. O pH desse alimento, né, a polaridade já foi dita. Gostaria de assustar um pouco de vocês, para quem nunca viu aqui a área da química de alimentos, eu trouxe algumas estruturas para que vocês possam ter uma noção. O quanto é importante a gente ter noção da química dessas estruturas para que a gente possa compreender como esses pigmentos eles conseguem se comportar durante o processamento. E a gente consegue prever, como profissional da área, se esse tipo de estrutura ele vai se degradar em determinadas condições ou não. Para quem nunca viu a estrutura da clorofila, é essa estrutura aqui. Certo? Condensados aqui, que são chamados anéis tetrapirrólicos, e ele tem aqui um magnésio no meio, coordenando esse sistema. Esse sistema todinho aqui vai ter a característica de atribuir a coloração, a nossa percepção da coloração verde, certo? É um pigmento que nessa estrutura, né, ele é lipossolúvel, então ele é muito bom para poder colorir, né, alimentos que tenham maior teor de lipídio, por exemplo, porque ele vai estar mais bem solubilizado, mais bem disponível. Apesar que essa característica de solubilidade, gente, ele pode ser trabalhado tecnologicamente, inclusive com estratégias de microencapsulação, tá? Mas a adição natural do extrato de clorofila, ele tem que seguir naquilo que ele é mais solúvel, mais facilmente solúvel. A gente quer padronização, a gente quer homogeneidade. Não adianta a gente ter um alimento em que ele tenha coloração desuniforme durante a sua superfície. A gente quer uma coloração, a gente é exigente na nossa escolha. Então a gente quer uma coisa bem feita. Aqui, durante o processamento, ela é muito suscetível à degradação. Então, se eu tenho qualquer fator de degradação que altera a química dessa estrutura, que altera esse rearranjo estrutural dessa molécula, ela vai impactar na percepção da coloração. Por exemplo, trouxe aqui, é o que eu gosto de assustar durante as minhas aulas de pigmentos, certo?
que são várias estruturas que podem ser geradas durante momentos de aquecimento do vegetal, certo? Na presença de ácido, nós temos aí algumas reações químicas acontecendo, algumas alterações químicas nessa estrutura e a formação de algumas outras, como por exemplo a feofitina, pirofeofitina, clorofilídeo, feoforbídeo, pirofeoforbídeo, que são estruturas químicas que vão eventualmente alterar a coloração verde-oliva, que é o que a gente conhece, que é característico, por exemplo, aqui dessas ervilhas. Olha, esses produtos enlatados que foram submetidos aqui ao aquecimento, certo? Na presença de ácido, e esse ácido pode ser o ácido orgânico presente no próprio material, certo? Que pode desencadear transformações nessa estrutura para que a gente tenha aqui a perda de coloração. A coloração é um atributo de qualidade que pode, inclusive, né, modificar a percepção do consumidor para a rejeição do produto. Existem estratégias tecnológicas para que a gente consiga minimizar o impacto desse processamento. A gente precisa aplicar o processamento térmico, gente. É um produto enlatado. A gente precisa fazer um processo de esterilização. Afinal de contas, o objetivo principal é inibir o crescimento microbiano. A gente não quer micro-organismo patogênico nem deteriorante estragando aqui o nosso alimento e nem produzindo as doenças transmitidas por alimentos, certo? Mas é nosso desafio entender que este tipo de processamento, para garantir um produto seguro, ele tenha menos impacto nos outros atributos, e a coloração entra nesse bolo. Estratégias, né, de restauração dessa coloração, depois que ele perdeu a coloração, a gente consegue, né, quimicamente, voltar ele para uma estrutura... manter a coloração mais esverdeada dele. Então, isso tudo parte do pressuposto que a gente tem que compreender como essa estrutura ela pode ser suscetível. Vamos assustar um pouquinho mais. Olha aí os carotenoides. Pela estrutura dos carotenoides, que é boa parte deles são hidrocarbonetos, certo? Né, uma classe dele, né, são compostos lipossolúveis. Nós temos alguns com grupos oxigenados nessa estrutura, mas de qualquer forma são compostos lipossolúveis, certo? Esses compostos eles podem sofrer diferentes reações, como isomerização, oxidação, na presença de ácido, luz, calor, na presença de temperatura alta. Essa estrutura ela vai se degradando, ela vai se modificando e com isso a gente tem a perda da atividade biológica dela. Lembra que eu falei que ela é importante, como por exemplo beta-caroteno, que é o mais conhecido, para atribuir vitamina A? Se eu tiver qualquer alteração nessa estrutura, essa estrutura, quando esse pigmento, quando entrar no meu processo de absorção, ele não vai ter a mesma característica de ser convertido em vitamina A. Então a gente está perdendo durante o processamento uma possibilidade de incorporação de uma vitamina extremamente importante. Este processamento ele vai impactar na degradação desses compostos. Nós temos aí todo um estudo na ciência para tentar prever o impacto e tentar minimizar esse impacto durante o processamento, durante o armazenamento. Haja visto que os carotenoides são suscetíveis a oxigênio, ácido, luz, calor, metais, espécies reativas, enzimas, ou seja, são compostos sensíveis, certo? São compostos sensíveis a condições que a gente naturalmente enxerga durante o processamento de qualquer tipo de alimento. E o nosso profissional de alimentos entender e minimizar esse impacto para que a gente consiga ter um pigmento que consiga resistir durante o processamento, durante o armazenamento. E quando a gente for consumir, a gente tem ali a característica benéfica dele. Presentes aí nos diferentes tipos de berries, diferentes tipos de produtos, certo? Essa é a estrutura das antocianinas, né? São produtos com mais moléculas de oxigênio, certo? Então nós temos aí produtos mais hidrossolúveis, o que também modifica a possibilidade de aplicação dele para alimentos que tenham características mais hidrossolúveis, certo? As antocianinas podem sofrer N tipo de alterações, são super sensíveis à presença de ácido e aquecimento, formando compostos que vão degradando, quebrando a estrutura. Nós temos aqui possibilidades que esse tipo de estrutura ela é bastante suscetível à alteração de pH, formando diferentes estruturas que podem alterar a coloração, a percepção. Ela degrada facilmente as antocianinas. Então nós temos ali a presença de oxigênio, ácido ascórbico, luz, todos esses compostos aqui, esses nomes aqui difíceis que muitos de vocês talvez não tenham ouvido, são estruturas que diferenciam dessa estrutura original, e qualquer alteração nessa estrutura base, a gente tem alteração na percepção da cor, certo? Presença de enzimas, certo? Olha aqui uma foto que mostra aqui em laboratório como as antocianinas sofrem alteração durante a alteração do pH. Então a gente percebe
percebe que para uma faixa de pH a gente tem uma coloração mais avermelhada, que é o natural das antocianinas. No tecido vegetal ela está presente muitas vezes nessa faixa de pH, certo? O problema é que a gente vai tirar ela da sua condição estável vegetal e vai tentar manipular para se inserir no outro universo, que é o universo dos alimentos. Dependendo do universo que a gente está inserindo, a gente tem alteração na estrutura dela. E a gente perde a coloração. Olha essa faixa aqui entre pH 4 e até 6. Para esse exemplo que a gente está mostrando, ela perdeu a coloração, certo? Ou seja, não está colorindo nada. Para esses alimentos que apresentam pH nessa faixa, a gente não vai ter a característica de atribuição da coloração desse pigmento. pH a gente tem ali uma coloração azulada, certo? Mas a gente não tem alimentos que vão para essas áreas de pH tão básicos assim, certo? Nossos alimentos, leite, carne, estão aqui na faixa do 7, né, 6,5, parará. Tem boa parte dos nossos alimentos que podem ser coloridos com antocianina, são esses alimentos mais ácidos, certo? Iogurtes, né? Enfim, alimentos, sucos, cítricos, certo? Olha as betalainas, trouxe para vocês alguns dos vários exemplos aqui de possibilidades de degradação, certo? Essas estruturas são hidrossolúveis também, apresentam uma das mesmas características de coloração das antocianinas, de que as betalainas, elas podem ser utilizadas, elas apresentam estabilidade entre pH entre 3 e 7. Falharam na estabilidade, as betalainas podem ser utilizadas. Então, o conhecimento dessas propriedades químicas dos compostos, pigmentos naturais, é elas que vão direcionar ao sucesso da aplicação nos diferentes tipos de produtos alimentícios. A gente conhecer quais são os fatores que vão degradar essa estabilidade, como, por exemplo, alta temperatura, presença de peróxido de hidrogênio, presença de luz, de oxigênio. Reparem que é tudo muito repetitivo. Elas são suscetíveis a essas condições adversas, mas elas têm suscetibilidades diferenciadas, de acordo com a estrutura que ela se encontra, de acordo com o teor que ela se encontra, certo? De acordo com o tipo de estrutura química que ela está associada. Então, o estudo químico é ele que vai direcionar o sucesso dessa aplicação, certo? Como mensagem final, gente, dada essa conversa toda, né, que eu espero que vocês, né, eu espero que eu tenha despertado pelo menos aí a sensibilidade de vocês para entender que trabalhar com corantes, né, com pigmentos naturais, não é simplesmente colorir, é entender todo o fundamento químico, né, e entender como isso vai afetar a qualidade do produto final e como isso vai afetar parâmetros de estabilidade do produto que eu pretendo desenvolver, ou melhorar, ou manter a estabilidade, certo? Com essa palestra, gente, eu gostaria de mostrar para vocês que a aceitação de um produto, ela está diretamente associada com a sua cor. Ponto. Não somente, mas pelo menos aí a gente já viu que é uma grande quantidade. A tendência do mercado é cada vez mais atender ao apelo do consumidor. O consumidor cada vez mais atento por hábitos saudáveis, puxa com que as empresas elas tendem a atender mais essa demanda a produtos de origem natural com propriedades benéficas, né? Faz muito bem para a gente, inclusive. O tal dos corantes artificiais ainda enfrenta obstáculos econômicos e tecnológicos, e aí é nosso dever, né, oferecer estratégias alternativas para poder ser incorporado, né, de maneira que seja econômico e benéfico para todo mundo, tanto para a empresa quanto para quem vai consumir, certo? E o sucesso da extração e aplicação demanda conhecimento sobre as características químicas e alterações durante o processamento. Eu não quis massificar vocês aqui com todos esses pontos, né, particulares das alterações químicas dos pigmentos, porque isso é uma disciplina inteira, certo? Mas é para que a gente consiga entender que a gente precisa dominar conhecimentos, né, particulares, conhecimentos complementares para que a gente consiga ter sucesso na aplicação da nossa profissão, certo? Apresentação aqui, espero que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês, para vocês que estão aí. Peço desculpas pelas falhas tecnológicas que a gente enfrentou. E eu deixo meu e-mail disponível para quem quiser contato, para quem quiser tirar uma dúvida. E pronto, a gente pode abrir agora para a gente bater um bate-papo aqui sobre o que a gente conversou. Gente, muito obrigado. Renan, muito obrigada novamente por ter aceito o convite, pela excelente palestra. Com certeza agregou muito conhecimento para o nosso simpósio e para os nossos alunos, né? Os alunos aí que eu ministro a disciplina de Química de Alimentos, eles ainda vão ver um pouquinho sobre pigmentos, mas o Renan já deu uma super aula. vou usar a sua aula na minha aula. Seja à vontade. A gente tem... Posso tirar aqui para ver vocês? Oi? Pode sim. Vocês? Pronto. Pode sim.
Certo. A gente tem alguns questionamentos no chat. O John, ele colocou uma pergunta. Ele não entendeu, na verdade, a diferença entre os corantes artificiais e os sintéticos. Se você pudesse dar uma clarificada melhor. Eles são sintéticos, certo? Eles são obtidos por síntese química. A diferença naquela classificação ali é que nós temos dois grupos. O corante artificial, estruturas que são sintetizadas em laboratório, mas que elas não estão disponíveis na natureza. E nós temos uma classe dos corantes sintéticos ali que eles são idênticos aos naturais. Ou seja, são produzidos em laboratório, mas são estruturas químicas que existem na natureza. Eu posso sintetizar o beta-caroteno em laboratório. Eu não extraí ele de fonte vegetal. Eu fui lá no laboratório, misturei reagentes e eu tenho o beta-caroteno. É a estrutura do carotenoide que existe na natureza, mas foi obtido por síntese química. Muito bem. A professora Priscila colocou um questionamento aqui. Ela parabenizou, excelente palestra. E ela perguntou se a indústria já tem demonstrado interesse na aplicação desses corantes naturais. Sim, gente. Isso não é uma novidade, certo? Isso é, na verdade, um desafio que a gente enfrenta ao longo dos anos, certo? As empresas mais modernas, as grandes empresas, elas têm dinheiro para poder investir no desenvolvimento da pesquisa e aplicação e conseguem introduzir no mercado produtos que são coloridos naturalmente. Ao passo que pequenas empresas ou algumas empresas, né, que ainda estão se firmando, não têm dinheiro ainda para manter essa mesma estabilidade. Então, tem vários pontos a serem considerados aqui. Mas a utilização de corantes naturais, ela já é uma realidade em muitos países. Aquele mapinha do globo ali, é que o interesse e a aplicação por isso tem aumentado ano após ano. A instituição, ela é cada vez mais desejável e ela é bastante utilizada. Então, é uma realidade, tem sido bastante utilizada. Talvez a gente não esteja tão atento a essa nova realidade de produtos que são coloridos naturalmente. Mas isso também falta um pouco de publicidade, entendeu? Poucas empresas fazem esse apelo para que a população consiga compreender, né, esse tipo de dinâmica. Muitas vezes eu percebo que na área de alimentos, nós como profissionais, quando vamos passar a informação para o público mais leigo, a gente muitas vezes tem receio de falar de coisas difíceis, certo? Mas poder explicar este ponto de entender sobre o processo de corantes artificiais, a incorporação, se fosse mais facilmente divulgado nos órgãos de divulgação, ou então nós mesmos, né, para o nosso trabalho de extensão para a sociedade, isso ficaria mais atento e isso ficaria mais claro, certo? O corante de açaí é bastante utilizado, né? O corante de beterraba é bastante utilizado, o próprio beta-caroteno é bastante utilizado, o corante caramelo, que é um corante natural, é bastante utilizado em várias indústrias, em vários produtos, para quem toma cerveja escura, né? O uísque, várias bebidas, né? Pudim, sobremesas de maneira geral. Então nós temos aí iogurtes coloridos naturalmente, né? Iogurte já é mais fácil de manter, porque é um produto que está mais fechadinho ali dentro, entendeu? Ele tem característica mais ácida. Então, por exemplo, colorir com o próprio produto que está dando o sabor, certo? Imagina um iogurte de morango. Então, colorir com o próprio extrato do morango, né, que está dando aquela coloração, é a realidade de algumas empresas. E assim vai. E o Brasil, ele está atrás de outros países na aplicação desses corantes com relação à legislação? O Brasil está atrasado? Olha, na aplicação de corantes está atrasado, entendeu? A comunidade europeia, ela dá bastante ênfase, entendeu? Dá bastante valor no que diz respeito à utilização de produtos naturais, por mais que tenha permissibilidade de maior quantidade de corantes artificiais, certo? Para vários fins, certo? Mas eles têm esse paradoxo, eles incentivam isso, tem bastante aplicação, mas também tem essa permissibilidade. Aqui no Brasil nós temos esses 11. É bastante criticado, é cada vez mais questionável pelos profissionais da área de alimentos, que a gente tenha que apertar mais o laço, restringir, que a gente tenha que dar mais atenção a esses estudos toxicológicos para poder verificar os limites de aplicação, e é uma coisa lenta, entendeu? Modificar a legislação, modificar costume, é uma coisa que demanda muito estudo, são poucos profissionais da área de pigmentos no Brasil, né? Não é tanta gente que trabalha assim, entendeu? Nós temos aí um grupo bastante restrito e a gente não consegue trabalhar com tudo, certo? E principalmente mexer nessas políticas públicas. Então é um processo longo. Tá melhor,
É melhor meio passinho para frente do que meio passinho para trás. Está cada vez mais lutando para substituir esses corantes artificiais e realmente, quem sabe um dia, né, deixar de utilizar. Utiliza para colorir tecido, utiliza para colorir outra coisa, mas para quem tem impacto direto na nossa alimentação, a gente tem condições de promover esse tipo de transformação. Você acredita que vai demorar quanto tempo isso? Menor ideia. A gente, para mudar um hábito simples, imagina, você, sei lá, acostumado a pegar um produto que todo mundo gosta, cerveja, né? A gente está acostumado com aquela cara da cerveja. Toda vez que tem um desenvolvimento de uma nova cerveja com uma cara diferente ou com uma composição diferente, ela quase não se sustenta no mercado. De hábito, certo? É claro que estou falando de uma mudança de hábito. A gente tem uma incorporação ali que a gente agora tem que conscientizar, entender? E a gente sabe que trabalhar nessa interface de convencimento, né, de modificação de formulação com a empresa demanda muito mais tempo, demanda muito mais informação muito mais específica, certo? Para poder convencer, falar, olha, agora eu acho que você pode substituir, né, esse corante que é um pouquinho mais barato, que ele é muito mais estável, por essa tendência de mercado. Também empresários que estejam um pouco mais à frente na visão, e você modificar essa visão do empreendedor anos e anos, 10, 20, 30, sei lá, 30, 50 anos, assim, numa boa previsão. Espero que nós fui muito pessimista em dizer 50 anos, mas eu espero estar muito enganado. Né? Eu trabalho para poder dar valor para os pigmentos naturais e quem sabe isso se torne cada vez mais rápido. Né? A sociedade também avança muito rápido, então... Na verdade, a gente depende muito dos consumidores, né? Então, a partir do momento que eles exigirem essa questão de produtos mais naturais, a indústria acaba correndo atrás, né? Sim. E é isso que tem salvo, é isso que tem destinado, na verdade, direcionado com que as empresas sejam obrigadas a transformar o seu pensamento. Entendeu? Os consumidores estão mais atentos a uma qualidade de vida, então eles deixam de consumir determinados tipos de produtos e vão consumir aqueles que são, muitas vezes, um pouco mais caros, daquelas prateleiras do supermercado que a gente só passa olhando assim, sabe? Mas que vê que já tem um produto com uma característica natural, entendeu? Já vai despertando o interesse. Então, é um projeto que ele demanda você conscientizar a população de que nós precisamos ter uma vida saudável e que isso vai impactar no nosso envelhecimento. Certo? Quanto mais cedo a gente está preocupado com nossa vida saudável, mais a gente começa a se cobrar esse tipo de atitude. Mais a gente cobrando isso, a gente vai mexendo com o mercado consumidor, a gente vai dinamizando as diferentes distribuidoras, eles vão sentindo o impacto disso tudo, vão começar a entender por que está diminuindo a comercialização, vão começar a se atentar, entendeu? Nós, profissionais de alimentos, quando entrarmos na indústria, temos esse trabalho também de despertar esse tipo de abordagem, entendeu? Chamar atenção para o empresário e dizer que a gente precisa, né, estar ligado nas tendências de alimentação saudável. Não tem como fugir disso, gente. Cada vez está mais apertando o cerco para que a gente consiga ter desenvolvimento de produtos cada vez mais com apelo natural mesmo. Questão de produtos naturais, produtos agrícolas orgânicos, né, tem ganhado força cada vez mais, né, então essa é a tendência. Ainda bem, melhoraremos. Bom, Renan, muito obrigada novamente. A sua palestra foi muito, muito, muito boa. Com certeza os alunos adoraram, todos que estavam assistindo, nossos ouvintes, né? E estamos aqui à disposição para qualquer parceria, qualquer trabalho, né? E é isso. Acho que não temos mais nenhum questionamento aqui. Bom, pessoal, bom dia a todos. À tarde voltamos às 13h30 com mais 2 palestras, ok? Tá, gente.